Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a nossa aula vai ser à distância. Você que está aí no nosso centro de treinamento, ou você que vai assistir essa aula depois, mas hoje a gente vai falar sobre a lição número 10. A lição número 10, ligada ao nosso neurotreinamento, diz o seguinte: meus pensamentos não significam nada. Não sei se vocês se lembram, na nossa lição 4, a gente dizia que esses pensamentos não significam nada. Agora, nós estamos sendo convidados a expressar isso de um ponto de vista dos meus pensamentos. Meus pensamentos não significam nada. É muito importante a gente ver o poder do nosso pensamento, do seu pensamento. Isso é tão importante que a gente vem repetindo isso desde as primeiras lições, porque a ideia é desconstruir essa visão que a gente tem, né? Então, é importante a gente compreender a realidade, sabe? Compreender que a realidade ela é a minha realidade ela é construída. É uma realidade mental. Ou seja, ela é construída aqui dentro da minha mente. É a realidade que a gente fala que é uma realidade subjetiva, é por trás das coisas. É como se estivesse por trás. Então a gente fica vivendo as coisas, mas existe uma realidade por trás disso tudo. E não tenta entender isso com a cabeça não, que eu sei que é meio complicado. Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente experimenta, é fruto dessa realidade que a gente sustenta na mente. Eu sei que agora, como a gente está falando, não dá pra gente parar e pensar, pô, o que eu estou pensando? Porque a gente não faz isso, a gente apenas pensa, né? E é isso que eu estou convidando vocês a ver, que nós temos a liberdade de escolher o pensamento ou desfazer do pensamento. Ou seja, a natureza do pensamento que a gente pensa, ela é efêmera, é passageira. Isso é importante a gente começar a pensar, né? Você pode pensar, você pode pensá-lo ou pode não pensar, mas nós acreditamos que nós somos o que pensamos. Essa é a nossa dificuldade. A gente acredita que nós somos o pensado. O pensado por nós mesmos, eu sou pensado por mim. Se eu digo, por exemplo, que eu sou um dependente, eu sou um dependente químico, eu sou tímido, eu não me dou conta que é um pensamento de dependência isso, ou que é um pensamento de timidez, e eu escolhi livremente sustentar esse pensamento. Então eu sou dependente, eu sou tímido. Quando eu falo isso, eu não estou falando de mim. A fala do pensamento que eu escolhi usar para pensar sobre mim ou sobre você pensando. Então agora, quando a gente passa com esse pensamento, então a gente acredita que é o que a gente está pensando. Então eu sou tímido, eu sou medroso, eu sou dependente, quando na realidade eu estou apenas sustentando esse pensamento de dependência, pensamento de timidez, pensamento de que eu sou mentiroso. Eu estou sustentando isso. No momento que eu desfaço esse pensamento, eu deixo de ser esse rótulo. Por quê? Porque eu não sou, olha só, eu não sou o efeito do pensamento. Eu não sou o efeito do meu próprio pensamento. Se eu fosse, não haveria saída, não haveria caminho para recuperação, não haveria caminho nem para paz, para eu sentir paz. Por que eu sinto paz quando eu não estou pensando? A paz não seria possível se fosse assim. Por quê? Porque você é imaculado, você é perfeito, tal como é agora. Você agora é. Olha só. Pensa nisso, agora, nesse momento, não é o que eu pensei sobre mim, mas é sobre o que eu experimento.
O que eu vivo, você vive, mas só você é. Ok? De repente a gente está passando por esse momento, eu estou passando por esse momento aí, mas eu não sou isso aí. Por isso que é importante a gente fazer uma diferenciação, distinguir o que você está vivendo é fruto do seu próprio pensamento que você sustenta, certo? Não é que é complicado isso, a gente vai chegar lá, porque a gente está fazendo um processo de desconstrução daquilo que a gente sabe. Você criou uma realidade na qual você acredita viver e agora você projeta os seus pensamentos, todos os seus pensamentos, a esse quadro neural, um quadro neutro, né? E você começa a viver como se acreditasse que as coisas que você pensa, ou os significados, como nós dizíamos, as coisas estão fora, né? Eu encontro o resultado. Então é importantíssimo, é crucial que a gente faça, que a gente se liberte do nosso pensamento, sabe? É crucial para viver um estado de paz. A gente tem que reconhecer que eu não sou o pensamento, que eu reconheça que eu posso pensar, mas aquilo que eu penso vai e vem, certo? Isso é fácil de você entender, quando a gente vai fazer os exercícios lá, é fácil de a gente entender. A natureza, a nossa natureza, a sua natureza, o que você é, não precisa ser pensado por você. Eu não preciso pensar o que eu sou, eu não preciso pensar. Então, você vai praticar isso. Você vai vivenciar isso. Sabe, como diz o nosso professor, é maravilhoso. Sabe? Coloque-se assim num lugar confortável, sabe? Você pode até fechar os olhos agora. Bom, eu simplesmente vou permitir que os pensamentos venham, que os pensamentos pareçam acontecer, né? Normal. Vai haver pensamentos automáticos. Assim como nós dissemos na lição 8. Eu acho que eu falei com vocês isso aí há 2 dias atrás. A nossa mente, ela está absorvida por pensamentos do passado. A gente só olha para o passado. Pensa bem, está cheia de coisas do passado. Então, de alguma maneira, quando eu digo que meus pensamentos minha mente está absorvida pelo passado, há uma sintonia. Sabe, automaticamente, esse tipo de pensamento, eles vão vir na minha cabeça. Normal, naturalmente vão vir. E como é bom a gente ter a experiência quando a gente diz: meus pensamentos não significam nada. Sabe, eu não preciso deles para viver. Eu não preciso ouvi-los. Eu não sou eles. Conviver com isso, sabe? É porque na nossa cabeça, não sei se você vai ter essa ideia, aparece uma espécie de narração. Quando eu fecho os olhos, você fecha os olhos e começa a compreender uma espécie de narração, sabe? Que fica um narrador. Ele fica narrando, ele começa a narrar e vai. Ele adora narrar. Essa parte da sua mente, ela narra o que você está fazendo, sabe? Narra como será, narra uma situação hipotética, vai acontecer tal coisa, assim, ilusória, é uma ilusão. Ou ela te narra como vítima do passado, né? O que aconteceu. E você começa a ver que há um canal, um canal, tipo de uma televisão, um canal que fica narrando na sua mente, mas que você não é fruto disso. Você não é o resultado, ok? Dessa narração. Você, na verdade, você não é não é o narrado, né? Sim, você
né? Você é aquele que permite a narração. Eu que deixo narrar isso. Você é aquele que escolhe que tipo de narração vai estar na sua cabeça. Certo? Faz sentido isso? Esse é o aspecto mais criativo. Por isso que fala que todo mundo é criativo da nossa mente, sabe? A mente é criativa. E é a criativa da narração. Mas você pode não narrar. Você pode simplesmente desfrutar do narrado. Saber que ainda que você escute tudo isso, você não é o que está sendo narrado ali. Isso é o que assim, a gente sempre faz rotular. Aquilo que eu falei para você, tudo que tem, a gente sempre vai rotular tudo. Sabe? Então, essa meditação é você desfrutar, você compreender essas duas dimensões. Tem duas coisas que acontecem. Tem a parte que narra, quando você narra, e quando a ausência de narração, quando você não está narrando, os pensamentos não estão acontecendo. Quando há ausência de narração, você se entra cada vez mais profundamente nesse estado, certo? Não tem narração, você fica procurando, não tem, você que vai escolher. Você começa a se sentir que é. Você começa a se conectar com o sentimento da sua presença. Você começa a reconhecer que não é o que você acreditava, o que você pensava que era. Porque já não pensa. Você já não está pensando, você não está narrando. Portanto, não tem crença, não tem nada, é você. Eu não estou pensando, creio ser isso. Não tem nada a ver com o pensamento de creio nisso. Porque se eu ficar pensando, eu estou pensando, eu não creio nisso, continua sendo pensamento, certo? Ela tá apenas, você está vendo isso, eu não creio nisso, está vendo na sua tela mental, certo? Que você diz, isso não significa nada, sabe? Então, essa ideia, eu sei que isso parece um tanto quanto distante, porque nós estamos treinando, isso é um treinamento. Então é naturalmente que eu estou convidando vocês para ver isso, sabe? Para você adotar essa postura, né? Uma postura confortável, e permitir que você observe a sua tela mental e comece a acontecer as coisas, os pensamentos, e você desfrutar. E saber que em nenhum momento você é nada daquilo. Tanto é que você está olhando aquilo, sabe? E você ter essa ideia por trás. Esse pensamento não significa nada. Meus pensamentos não significa nada. É só essa coisa, sabe? Meus pensamentos, com respeito a isso, não significam nada. A tudo que você pensar, né? Meus pensamentos, como a gente propõe no nosso treinamento, com respeito a, a comida, não significa nada. Com respeito a essa pessoa, não significa nada. Você vai começar a se libertar do próprio pensamento. Essa é a ideia, você se libertar desses pensamentos. Quantos pensamentos você já não pensou nessa vida? Fala sério. Quantos pensamentos nós não pensamos? Se libertar de tudo isso aí, sabe? Porque a gente projetava para fora o que a gente acreditava que... E a gente acreditava que aquilo que estava lá fora tinha um significado para nós. A gente começa a se libertar. Tudo é o pensamento. E você começa a viver, e começa a perceber que existe uma realidade, uma verdade que não depende do pensamento. Olha que parada maluca essa. Sabe? A gente não depende do pensamento. A gente não depende daquilo que a gente pensa. Sabe? A gente não precisa ser controlado pelo pensamento que a gente pensa. A gente não precisa disso, sabe? E sentir, você vai sentir isso. Você começa a tirar a importância do pensamento, porque realmente ele não importa. Ele não importa. Você não deixa de existir porque você não está pensando. É como diz, quando você pensa em ilusões, ou
tem aquele pensa em branco. E você está pensando em branco. Então, o curso diz, não. Então, permita-se pensar, não dá tanta importância para o pensamento. Né? E isso é natural, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Mas isso, quando você fazer isso, você vai descansar sem pensar. Né? Porque esse exercício ele vai te levar para um lugar que você vai permitir seus pensamentos e vai dar a oportunidade de entender que eles não significam nada. Imagina eu ficar observando os pensamentos e esses pensamentos não significam nada. Aliás, meus pensamentos não significam nada. Sabe? A forma como eu vejo política não significa nada, a forma que eu vejo qualquer coisa. Por quê? Porque está em cima de conceitos do passado. Meus pensamentos a respeito, a respeito de uma situação específica não significa nada. Sabe, eu estou ensinando. Meus pensamentos com respeito ao meu trabalho não significam nada. Meus pensamentos com respeito a esse país não significam nada. Olha que processo de desfrutar da coisa, sabe? Porque eu posso desfrutar disso, a gente pode desfrutar, porque eu não sou efeito do meu pensamento. Então, eu não sou efeito da minha narração. Aquilo que eu estou narrando para mim, eu não sou efeito daquilo. Mas isso você tem que comprovar por si mesmo, sabe? Como narra, comprove a ilusão disso tudo que você está narrando para você. Você pode comprovar isso. Por quê? Porque comprovar por si mesmo como não tem valor nenhum que eu estou pensando, sabe? Quando eu comprovo, você comprova para você mesmo que você pode não narrar ou não pensar e você vai continuar sendo, sabe? Eu sou. Sabe, você vai desfrutar, vai sentir isso. Essa é a nossa ideia. Você vai sentir e vai perceber que há um para as coisas. Você não deixa de existir. A mente, ela é barulhenta e ela vai querer começar, não, isso não tem sentido, não sei o que, vai começar a querer. Isso não é algo para você explicar. Porque a mente, quem quer explicação é a mente. Lembra que a gente falou das funções, das várias funções que a gente tem? Foi a continuidade de ontem, onde a gente trocou uma ideia sobre isso, falando com muita... Então, presta atenção nisso. Né? Depois, pode até rever essa aula. Quando você for rever essa aula, tente assisti-la de olhos fechados, só ouvindo o áudio, para você ver. Você consegue sentir mais. Porque o nosso, formatar isso aqui, ó, vai mais do sentimento do que de outra coisa, ok? Então, eu vou ficando por aqui, a nossa aula já está dando quase 20 minutos e é importantíssimo a gente vivenciar isso, experimentar, ok? Então, no dia de hoje, a gente vai experimentar essa nossa ideia da lição 10. Eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos. Ok? Desfrute disso, porque isso é um verdadeiro desfrute. E o desfrute é um pensamento. Você pode escolher desfrutar disso, dessa sensação, né? Ou pode ficar desfrutando com amanhã, com depois, com o que aconteceu e tudo mais. E essa não é a nossa ideia. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai voltar com a nossa lição 11 para falar um pouco mais sobre isso. Eu desejo para vocês um excelente aqui e agora. Nos vemos aí. Até mais!